O Benfica tem uma história. O Benfica é bicampeão de Champions League. Isso, em 62 e 63. 62 e 63. Nos últimos anos, o Benfica é um mero protagonista de competições menores. O Benfica hoje não é nem o maior time de Portugal. Hoje o Sport está na frente dele. Até isso. É o quê? O atual campeão de Portugal é quem? O atual, mas é claro que o Benfica é o maior de Portugal. Não, é claro, na história. Mas hoje, nem isso ele é. É isso. Hoje o futebol português é simplesmente insignificante. Nada. Futebol português é um nada. A gente encheu aqui de português e o futebol português é um nada. Nada. Significa absolutamente nada no cenário internacional. Zero. Nem o time português é favorito a nada, nem o time é protagonista de nada. É um nada o futebol português. Tá bom, mas você foi falando tanto do Jorge Jesus, que aí eu te pergunto, você comparou currículos. Eu te falei, Jorge Jesus ganhou tudo no Flamengo e quase chegou perto de ganhar o Mundial. Se o Lincoln não me chuta aquela bola por cima do gol, poderia ter chegado ao título mundial, porque conseguiu equilibrar razoavelmente um jogo contra o poderosíssimo Liverpool, e eu tava lá, eu posso dizer. Agora, ele fez tudo isso no Flamengo, tricampeão no Benfica português, chegou em 2 finais de Liga Europa, recorde, não me importa, irmão, é currículo, recorde de treinador com maior número de vitórias seguidas na história do futebol no Al Hilal. Aí eu te pergunto, me diga o invejável currículo de Rogério Ceni, que você teve a cara de pau de comparar com o currículo do Jorge Jesus. O Rogério Ceni é um jovem treinador que por onde passou fez bons trabalhos. Exceção feita ao Cruzeiro que estava falido e arrebentado. É um jovem treinador que pode ter futuro. O Jorge Jesus não tem futuro nenhum. Ele já fez o que tinha que fazer e está bem, ok? Dentro dos limites dele, dentro dos limites dos técnicos portugueses, exceção feita ao Mourinho, ok, ele fez o que dava para fazer, ok. Só. Mas não tem história suficiente para pegar com o maior time da vida dele a seleção brasileira. O Rogério pode ter futuro. O Rogério é um jovem treinador. O André Jardine é um jovem treinador que pode ter uma oportunidade para fazer alguma coisa decente. Agora trazer um cara de 71 anos que jamais dirigiu um grande time de futebol na vida dele para dirigir a seleção brasileira. Beleza, tá bom. Você sabe que você continuou sem me falar o currículo do Rogério Ceni. Eu te perguntei o currículo. Ué, onde ele passou, ele foi campeão. Onde ele passou, ele foi campeão. Ele não ganhou nada no São Paulo. Ele não ganhou nada no Cruzeiro. Ele não ganhou. No Fortaleza ele ganhou a Série B, gente. Se a gente for começar a levar em consideração... Você quer comparar o Fortaleza? Você quer comparar o Fortaleza com o Flamengo? Tá bom, mas ele... Se o Rogério fosse... Não, mas você adora falar isso. Tem que comparar com quem trabalhou no mesmo clube. Voltando pra rádio, eu tô descontrolado. Você falou, tem que comparar no mesmo clube. O trabalho do Jorge Jesus foi infinitamente melhor que o Rogério Ceni no Flamengo. Os dois passaram pelo Flamengo em épocas praticamente iguais, 2019 e 2020. Olha o que jogou o Flamengo do Jorge Jesus. Sim. O Flamengo do Jorge Jesus ganhou a Libertadores. O Flamengo do Rogério Ceni foi eliminado pelo Racing na Libertadores, que estava longe de ser o atual Racing. Era um time muito pior que o atual, que joga muita bola. Então, não tem comparação hoje. Você pode me dizer que ele tem futuro? Então compara o Rogério Ceni com o Jorge Jesus no futuro. Isso. Não hoje. Mas espera um pouquinho. Eu nunca neguei que o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo foi ótimo. Eu falei aqui, eu assisti os jogos do Flamengo para ver o time do Jorge Jesus. Só que eu acho muito pouco para um cara de 71 anos ser chamado para a seleção brasileira, porque ele teve uma temporada no Flamengo, a gente nem sabe se seria igual na segunda, que no Benfica, quando ele voltou, foi um fracasso total. Quando ele saiu do Benfica e foi pro Sport, foi um fracasso total. E aí é um treinador de periferia do mundo. Esse é o técnico da seleção brasileira, com 71 anos de idade. Tá de brincadeira. No meu conceito, tá de brincadeira. Agora, você sabe muito bem que eu não tô... Você não falou que tava de brincadeira quando o técnico da seleção brasileira foi o Dorival, que é periferia no Brasil. Isso. Você não falou de seleção brasileira... Dorival não é periferia no Brasil. O Fernando Diniz é periferia no Brasil. Não, no Brasil não. No Brasil tá entre os melhores. No Brasil tá entre os melhores. Tá entre os melhores. E esses dois, você citou, tá entre os melhores, como o time tava entre os melhores. O Filipão tem a idade do Jorge Jesus, tem muito mais currículo que ele. Mas muito mais. Inclusive é campeão do mundo. Porque ganhou uma Copa do Mundo. Então, claro que tem. Então, ganhou uma Copa do Mundo. É muito... Mas é por isso compara o Filipão com o Jorge Jesus. Então, pronto. Idade com idade. Vou comparar. Eu vou comparar porque eu tenho personalidade. Filipão é muito maior que o Jorge Jesus. Lógico. Mas pra mim o futebol dos times do Jorge Jesus é melhor que o futebol dos times do Flamengo esse ano, e é verdade. O Flamengo jogou, nos últimos anos, o time que mais jogou bola, que a gente viu aqui, foi o Flamengo do Jorge Jesus. É verdade. Aí ele volta pra Portugal e é um fracasso. Aí ele vai e como volta pra periferia de novo. Ele é um treinador de periferia no mundo. Não é um cara que, quando você fala pra trazer um cara de fora, tem que trazer Klopp, Ancelotti, tem que trazer Guardiola, aí tudo bem. Você traz um técnico da periferia do mundo, tá de sacanagem, pô, tá de brincadeira. Aí não dá. Aí é melhor você pegar um jovem técnico brasileiro e dar alguma chance pra ele. E é um cara competente e que pode fazer, eu tô falando que pode, não tô gravando.
o Brasil jogar o futebol que a gente sempre gostou. Toque de bola, ofensivo, criar jogada. O Jorge Jesus pode fazer isso. Para mim, o Rogério Ceni não. Eu acho que não pode. Ele fez do Flamengo uma vez e dali pra frente também mais nada. Foi lá, voltou para a Arábia de novo. Se você botar um jovem técnico, você pode ter alguma expectativa. O Jorge Jesus não. Ou ele chega e pega a seleção e faz transformar em tudo isso que ele está falando, ok, beleza. Ou vai ser um fracasso e uma coisa inútil, um trabalho perdido. Se a seleção não se acertar com um jovem treinador e der mais um espaço, pode ser que a coisa melhore. Mas você traz um cara com... Nem a seleção de Portugal, que é o Jorge Jesus. Nem a seleção de Portugal, que é o Jorge Jesus. Nem a seleção da Arábia, que é o Jorge Jesus. Ele vem pro Brasil. Essas duas seleções que não significam nada, não querem o cara. A seleção vem para a seleção do Brasil. Que maravilha, legal.